A gente vai facilitar, através desse trabalho parental em casa, que os pais consigam ajudar os filhos nos deveres escolares, tá? A gente dividiu em duas partes, matemática e português, para toda semana. São 2 atendimentos na semana e o atendimento está dividido em 40 minutos. São 30 minutos iniciais e são 15 minutos iniciais e 30 finais, desculpa, são 45 minutos. Então, olha, na primeira semana, o jogo de atenção e concentração, ou seja, o jogo de 15 minutos é a Torre de Hanoi. Depois tem 2 atividades de português, uma atividade de português e uma de matemática num dia, uma de português e uma de matemática no segundo dia. Qual que é o primeiro dia e qual que é o segundo dia? Quem escolhe são os pais. O que eu peço sempre? Que não sejam feitas todas as atividades no mesmo dia. Que haja um intervalo. Como que eu vou conferir o que aconteceu? Primeiro, eu vou abrir com os pais essas slides que a gente está abrindo hoje e vou passar a instrução da primeira semana. Eu falo, hoje a gente para na primeira semana e vou parar. Aí, isso eu vou fazer no dia que eles pediram, na sexta-feira, acreditando que até quinta-feira os pais fizeram a aplicação das 2 atividades. Depois que os pais fizerem a aplicação das 2 atividades, o que a gente faz? Outra reunião dessa, de novo na sexta-feira, eu vou colocar o nome do pai e o pai vai me falar alguma coisa sobre como foi a semana dele. Como que ele se sentiu, como que o filho se sentiu nas atividades. E o que ele acredita que seria interessante ter na próxima semana. O material mais fácil de usar é o sulfite. Então, o que vai ser utilizado não é cartolina, não é papel cartão, nem nada. É papel sulfite. Então, as cartinhas, elas vão ser feitas no sulfite ou na própria tampa da caixa de papelão, no lado liso. Foi o melhor que a gente conseguiu chegar. Na primeira semana, a gente penou um pouco. Na segunda semana, deu muito certo. Os 30 minutos de jogo. No primeiro dia, jogos de estratégia combinatória e no segundo dia, jogos de escuta. É sempre assim. Um dia é português ou linguagem matemática e no outro dia, linguagem oral e escrita. Tá? Dá para trocar? Uma coisa que os pais sempre falavam. Dá para você inverter. Fazer primeiro os jogos de escuta ou os de língua materna e depois os de matemática. O que os pais têm mais facilidade, por incrível que pareça? Os jogos de estratégia combinatória. Olha, a primeira semana são 3 caixas, tá? É o jogo de Hanoi, a Torre de Hanoi. Ah, mas a Torre de Hanoi original é de 5 a 7 níveis, tá? Só que a gente vai usar 3. Qualquer tipo de caixa serve, ou tampa. Aqui eu tenho 3 níveis. Um pequeno, um pouco maior e um bem maior. A criança tem que tirar desse primeiro quadrado desses 3 e ir jogando para os lados, colocar o menor em cima do maior. Então, como que ela vai fazer? Ela vai tirar de lado o menor, depois ela vai tirar esse daqui de lado, aí ela vai colocar o menorzinho em cima desse, depois ela vai passar o grande para cá, volta o menor para cá, passa esse para cá e esse para cima. Ou seja, ela vai movimentar nesses 3 quadrados que ela desenhou no papelão, desse quadrado, esse é um retângulo, né? Mas faz de conta que é um quadrado. No quadrado ou na caixa maior, ela vai circular 3 vezes, ela vai fazer o contorno, 3 vezes. Então, todos os 3 quadradinhos, respeitando a ordem de que nunca o maior fica em cima, é sempre o menor, ela vai colocar, vai movimentar nos 3 locais, tá? Nessas 3 marcas das caixas. Por que ele vai fazer isso? O que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar atenção e concentração, ele vai ganhar estratégia e ele vai ganhar movimento pinça. Porque as caixas têm tamanhos diversificados. Então, ele vai pegar em várias caixas, em algumas caixas, em algumas texturas. Então, ele vai trabalhar o toque e vai trabalhar a colocação. Quem consegue isso? Todo mundo que consegue
manusear qualquer coisa. Quem não consegue isso são as crianças que têm problema motor gravíssimo. São aqueles que não movimentam as mãos. Eles não vão participar desse jogo? Eles vão participar desse jogo. Mas como que eles vão participar se eles não conseguem pegar? Eles não conseguem pegar, mas eles conseguem tocar. Então, o facilitador que está com eles, o que vai fazer? Ele vai com a mãozinha dele tocar o que ele quer que seja movimentado e vai tocar o local que ele vai movimentar. Então, o tempo é de 15 minutos, mas depende da habilidade que a criança tem para elaborar a estratégia de movimentar nos 3 quadradinhos as peças e a habilidade que ele tem de pegar, né? De pegar e colocar. Esse jogo é maravilhoso. E o nosso segundo dia de trabalho, lembrando sempre que a atividade do dia é a Torre de Hanoi, a caça aos sons, que são as cartas de figuras de folheto de supermercado. O que a criança vai fazer? Ela vai pegar o folheto do supermercado, eu tenho um aqui, vai estar lá com legume, verdura e tudo, ela vai recortar a figura, por exemplo, ovos, e vai montar cartinhas. De preferência, 2 folhetos, todas as figuras que ela conseguir do folheto, e vai colar nas cartinhas. Essas cartinhas, elas vão ser usadas durante todo o tempo de atividade. Tampinha, as cartas de figura, elas vão ser usadas mais para frente para atividade de português, ou de linguagem materna, né? E de linguagem matemática. Até o final da quarentena, até o final do ano. Eu uso direto. Eles vão colocar as figuras na tampinha, e aí eles vão falar o nome das figuras e vão colocando nos potes, desse tipo de potinho mesmo. Pode escrever num pedaço de sulfite e colocar na frente A, E, I, O, U e as consoantes, de B a Z. E aí a criança, não tem tanto potinho. Não tem tanto potinho, põe na mesa as letras. Põe as letras e pega as figuras. Aí eles vão pegar as cartinhas e num saquinho vão ter as vogais na outra as consoantes. Eles vão sortear um de cada. Por exemplo, aqui está o C com E. Num saquinho das vogais saiu E e num saquinho das consoantes saiu C. Cada jogador vai procurar nas cartinhas que ele tem coisas que tenham o valor sonoro C. Isso foi um jogo que os pais falaram que demorou mais de 30 minutos para acabar. E diz que as crianças adoraram procurar. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, uma palavra que... Por exemplo, rodo, rosto. E o carro. Tinham letras que estavam no meio da palavra. Por exemplo, berinjela. O G do gelo. Da gelatina. Tinha na berinjela também. E aí, o que aconteceu? Tanto as crianças ficaram super empolgadas em caçar o som que estava na palavra, quanto os pais também. Mas aí, um erro que teve muito grave nesse jogo. Os pais que eu atendi, né, falaram que as crianças queriam falar o som que estava no resto da palavra. Só que os pais, eles não estavam instruídos direito. Porque está tudo novo, né? A gente não sabe o que está acontecendo direito. Aí eles falaram que quando o som era no meio da palavra, eles não deixavam valer. Só valia no começo. Assim, foi um erro. Claro que foi, né? Mas como é que eu ia adivinhar que ia acontecer isso? Porque na sala de aula isso não ia acontecer. Mas lá a gente tem que lembrar que o pai ele não está pronto. E isso aconteceu. Aí o que a gente fez? Na semana seguinte, a gente voltou o jogo Caça ao Som. E os pais fizeram de novo. Valendo se o som estava no meio, no final, se a palavra tinha 4 letras, era a segunda, apareceu o som, valeu. Os pais falaram que as crianças amaram esse jogo. Gente, é um jogo simples, é um jogo fácil, não gasta nada. É só sulfite. Você pode escrever as letras com canetinha, com caneta, com lápis. A criança está traçando letra.
ou seja, está praticando escrita, a criança vai jogar, ela vai combinar som com imagem, riquíssimo jogo. Só que os pais precisam ser bem instruídos, porque senão, não perde muito, mas tem uma perdazinha aí. Porque se a gente está caçando som, vale o som em qualquer canto da palavra. Se a palavra tem, a criança acertou.